Bom dia a todos, sejam bem-vindos à apresentação do trabalho de conclusão da pós-graduação, a nível de mestrado do Max Couto dos Santos. Gostaria de agradecer a presença da banca, o doutor Thiago Mastrangelo, do SENA, o doutor Miguel de Souza Filho, do Instituto Biológico, Minas, que se disponibilizaram a contribuir com esse trabalho. Agradecer a presença também dos colegas e familiares que estão presentes. E, então, a partir desse momento, Marcos, você tem 30, 40 minutos, para fazer a apresentação do seu trabalho. Depois a gente abre aí para a atribuição e questionamentos pela banca. Ok? Então, passo a palavra para você. Bom dia, como o professor Marco André já me apresentou, eu vou dar início à minha apresentação, intitulada Moscas das Frutas, do gênero Anastrefa, na Reserva Particular do Patrimônio Natural Serra Bonita, Camaquã, Bahia. Aqui são os tópicos abordados ao longo da minha apresentação, uma breve introdução, objetivo, material e métodos, resultados de discussão, uma conclusão e os agradecimentos. Bem, as moscas das frutas da família Tephrichidae são consideradas as mais importantes pragas da fruticultura mundial. Isso se deve aos danos que esses insetos ocasionam em frutos de plantas de importância econômica. Com isso, esses frutos tornam-se depreciados, inviáveis para a comercialização e para o consumo in natura. Como consequência, a depender do nível de infestação na planta, pode haver uma redução na produtividade daquela planta e, consequentemente, uma redução na produção daquele pomar. Além disso, exigências fitossanitárias são impostas por países importadores de frutos in natura devido ao risco de, nesses frutos a serem exportados, ocorrer a presença de larvas ou ovos desses insetos no interior desses frutos. A Anastrefa é um gênero endêmico e, além disso, é o maior e mais importante da família Tephrichidae no continente americano. No Brasil, até o momento, foram catalogadas cerca de 128 espécies e esse gênero está presente em todo o território nacional. Dessas 128 espécies, 7 são consideradas pragas de importância agrícola. O gênero Anastrefa, ele é considerado o maior e mais diverso, possui uma maior diversidade na região neotropical, região essa que compreende desde o México ao sul da Patagônia, e esses insetos habitam ambientes bastante diversificados, geralmente associados aos seus hospedeiros. A abundância e a diversidade de moscas das frutas do gênero Anastrefa, além da associação com seus respectivos hospedeiros, pode depender também de outros fatores de cunho biótico e abiótico. Então, para realizar a caracterização de uma comunidade de moscas das frutas em uma determinada área, utiliza-se o estudo dos índices faunísticos. Esse modelo ele é muito utilizado na avaliação da predominância de espécies em uma determinada localidade. Estudos da diversidade de Anastrefa são realizados, na sua maioria, em ambientes, em áreas agrícolas e escassos em áreas de mata nativa, em áreas naturais. Estudos apontam que há uma influência
Estudos apontam que a dinâmica populacional de moscas das frutas em áreas naturais podem influenciar a dinâmica populacional desses insetos em áreas agrícolas, fazendo-se então necessário a realização de mais estudos em áreas naturais. Sendo assim, o objetivo do meu trabalho foi estudar a diversidade de espécies do gênero Anastefa em uma área nativa de Mata Atlântica da Reserva Particular do Patrimônio Natural Serra Bonita, localizada no município de Camaquã, estado da Bahia. Bem, e a Reserva Serra Bonita, ela é um dos últimos recintos de Mata Atlântica, localizado no sul da Bahia, a cerca de 526 quilômetros da capital do estado, Salvador, e ela apresenta diversos graus de diversidade relacionados à preservação e estrutura física vegetal. A área da reserva é de cerca de 2.000 hectares. A altitude pode chegar a 950 metros acima do mar. O clima, de acordo com o Köppen-Geiger, é o equatorial úmido, sem uma estação seca. A temperatura pode variar entre 10 e 32 graus, a depender da época do ano e da altitude, e a precipitação média anual varia de 1.500 a 1.800 milímetros. Aqui no mapa, o mapa apresenta a área, a reserva Serra Bonita. Em azul, as armadilhas que foram instaladas em altitude alta, né, que variou de 684 a 924 metros de altitude, e em vermelho, as armadilhas que foram instaladas em uma altitude baixa, que variou de 182 a 374 metros. Aqui são as imagens do local da reserva. Aqui é a parte mais alta, aqui é a parte de trilha, já mais adentro da reserva. Aqui é uma área de pasto, como vocês podem ver, e aqui é a placa informando o local, a reserva. Bem, o estudo foi realizado entre janeiro de 2018 e fevereiro de 2020. E para esse estudo, utilizou-se 40 armadilhas do tipo multilure. Essas armadilhas, elas continham acetato de amônio e putrescina como atraente desses insetos. Eles são muito utilizados em programas de monitoramento de moscas das frutas, e 300 ml de propileno glicol de grau alimentício, utilizado para conservar os insetos ali retidos. Essas armadilhas, elas foram distribuídas ao longo das trilhas das bromélias e trilha da Pousada, na parte alta da reserva, e na trilha Santo Antônio, localizada na parte baixa da reserva. As armadilhas, elas foram instaladas a uma altura de 6 metros, com o auxílio de um cabo extensor, e elas foram instaladas a um espaçamento de 100 metros entre elas. Utilizou-se uma fita rosa, contendo os dados da área e o número da armadilha, que foi colocada próxima à armadilha instalada. Utilizou-se também um aparelho de georreferenciamento e um caderno de anotações para facilitar na localização dessas armadilhas.
As armadilhas eram vistoriadas a cada 15 dias. Os insetos eram armazenados em frascos de 5 ml contendo etanol a 99%. Como era feito? A armadilha era aberta, a base amarela, onde continha o propileno glicol e os insetos retidos, eram despejados aqui em uma peneira e um recipiente. Os insetos ficavam retidos e o propileno ficava retido no recipiente. Depois, o propileno glicol era colocado novamente na armadilha, na base, e os insetos eram colocados nesses frascos de 5 ml contendo etanol a 99%. Caso preciso, seria feita a reposição do propileno glicol e a troca do atrativo e do conservante foi feito a cada 6 semanas. Bem, o material coletado, os espécimes coletados na reserva Serra Bonita foram encaminhados para o Laboratório de Taxonomia de Insetos, da Exalc, onde passaram por uma triagem e foram acondicionados, colocados em frascos de 5 ml, contendo etanol a 99%. Foram colocados cerca de 10 insetos por frasco. Bem, parte desse material passou por uma dupla montagem, utilizando alfinetes entomológicos. Em cada exemplar foi fixado também uma essas fitas contendo os dados da coleta. Esses insetos foram, então, colocados em caixas e levados para a estufa a uma temperatura de 30 graus por um período que varia de 3 a 5 dias para secagem desses insetos. Parte desse material foi utilizado para a extração da asa deles, né? Foi feita a extração dessa asa. Essa asa foi submergida em Celsolve por um período de 24 horas e depois essa asa foi montada em lâmina utilizando Euparal. A sexagem e contagem dos espécimes foram feitas em laboratório. Apenas fêmeas foram identificadas, uma vez que as análises são realizadas de acordo com o acúlio. A identificação é feita de acordo com a análise do acúlio. Bem, o estudo morfológico foi feito de acordo com o protocolo decidido por ZUC 2000, onde os exemplares de anastefa foram transferidos para frascos contendo etanol a 70% durante um período de 1 ou 2 dias, para que esses insetos ficassem maleáveis. Cada fêmea foi colocada em uma posição ventral, em uma lâmina sob microscópio e estereoscópio,
e com o auxílio de 2 estiletes, extroverteu-se o acúleo até que o ápice fosse totalmente exposto. O exame do ápice do acúleo foi feito ao microscópio estereoscópio de 40 vezes ou ao microscópio de luz de 100 vezes. O abdômen e a terminália foram acondicionados em tubinhos de polietileno com glicerina e transfixados pelo mesmo alfinete do exemplar etiquetado. A identificação dos espécimes de anastrefa foi baseada de acordo com as chaves dicotômicas de Zook e Norbon e outros, de Zook 2000 e Norbon e outros 2012. Um exemplar de cada espécie foi depositado, então, posteriormente a isso, no Museu de Entomologia Luiz de Queiroz, da Exalc. Bem, com relação às análises estatísticas, os dados das coletas em cada altitude foram submetidos à análise faunística, levando-se em consideração os índices de constância, frequência, abundância e dominância. Já a riqueza de espécies foi feita a partir da verificação de gráficos de curva de acumulação de espécies e gráfico heat-map. Já as frequências relativas foram feitas a partir da observação de gráficos, avaliando-se a concorrência. Agora vamos para os resultados e discussão. Bem, essa tabela ela mostra de modo geral os dados referentes às coletas nas duas áreas, alta e baixa, no período de janeiro de 2018 a fevereiro de 2020. Anastrefa baiensis, Anastrefa leptozona e Anastrefa fraterculus foram as espécies mais predominantes. Coletou-se um total de 557 espécimes, onde a maioria foi coletada na área baixa. Na área alta, as espécies mais coletadas foram Anastrefa leptozona, Anastrefa fraterculus e Anastrefa serpentina. Na área baixa, Anastrefa baiensis foi a espécie mais coletada, seguida de Anastrefa fraterculus e Anastrefa paralela. Anastrefa chiclae, Anastrefa matertella e Anastrefa tenella tiveram apenas um exemplar coletado, ambos na área alta da reserva. Das 17 espécies coletadas nesse estudo, elas representam um pouco mais de 50% do total registrado no estado da Bahia. Esse resultado, ele também se assemelha a outros realizados em áreas de mata natural, como o feito por Silva em 2012, onde coletou-se 18 espécies de Anastrefa em um fragmento de floresta na região de Manaus, no estado do Amazonas. Aqui é o padrão ALA das espécies coletadas, das 17. Aqui a asa de Anastrefa baiensis, que foi a espécie mais coletada nesse estudo e na área baixa, e aqui de Anastrefa leptozona, que foi mais coletada na área alta.
Com relação à análise faunística da comunidade de espécies de anastrefa na área alta, a anastrefa leptozona e a anastrefa serpentina foram as espécies predominantes. Com relação à dominância, abundância e frequência, somente a anastrefa leptozona foi uma espécie super. Além disso, ela foi uma espécie constante. Além de anastrefa leptozona como uma espécie constante, a anastrefa serpentina e a anastrefa baiensis foram também espécies constantes. A anastrefa fraternus foi uma espécie muito abundante e muito frequente. As demais espécies foram consideradas não dominantes. Já a análise faunística da comunidade na área baixa da reserva, a Anastrefa baiensis, a Anastrefa fraternus e a Anastrefa paralela foram as espécies predominantes. Essas mesmas espécies, as três, foram as únicas super dominantes, super abundantes e super frequentes, além de espécies constantes. A Anastrefa distinta foi a única espécie muito abundante. Além de Anastrefa distinta ser muito abundante, ela foi uma espécie muito frequente, juntamente com a Anastrefa leptozona, como vocês podem ver aqui. Bem, o maior número de espécies coletadas na área baixa da reserva pode estar ligada à variação na composição florística em função da altitude. Com relação à riqueza de espécies de anastrefa nas áreas alta e baixa altitude, o índice de Shannon aponta uma maior riqueza, uma maior diversidade de espécies na área baixa. Os demais parâmetros não divergem estatisticamente, significativamente. A variação na diversidade em diferentes locais depende de competição interespecífica e fatores limitantes, o que acarreta no aumento das espécies mais comuns e mantendo as populações de espécies raras em níveis baixos. Com relação à curva do acúmulo de espécies, esse gráfico mostra que quanto maior a quantidade de amostras, houve uma maior riqueza de espécies, entreando as coletas nas áreas altas e em ciclo as coletas na área baixa. As coletas em triângulo da área baixa e em círculo da área alta. Observa-se que a área alta obteve uma maior riqueza de espécies ao longo do aumento da quantidade de amostras. Bem, essa figura, ela mostra as espécies de forma mais detalhada, os gradientes em que essas espécies foram coletadas e a abundância em que
elas foram coletadas naquele gradiente. Quanto mais escuro, maior a abundância. Então, anastrefa serpentina, anastrefa paralela, anastrefa leptosoma, anastrefa fraterculus, anastrefa distinta e anastrefa baiensis foram coletadas tanto na área alta quanto na área baixa. Essa linha, ela divide, é o limite entre a área baixa e a alta. A área baixa vai de 162 a 374 metros e a área alta vai de 664 a 924 metros. Com exceção de anastrefa leptosoma, ela teve uma maior abundância na área alta, as demais tiveram uma maior abundância na área baixa. Anastrefa tenella, anastrefa picheli, anastrefa matertella, anastrefa chiclae e anastrefa barbellini foram coletadas em apenas um ponto, em apenas uma altitude. A anastrefa picheli, ela foi coletada no ponto mais baixo amostrado. A anastrefa fraterculus, ela teve uma maior abundância também nesse ponto mais baixo. E a anastrefa leptosoma foi a única espécie coletada na altitude mais alta. Com relação à concorrência de espécies de anastrefa, onde cada barra representa uma coleta. No total, foram 26 coletas ao longo do estudo. Com exceção de anastrefa leptosoma, onde o número de oportunidades onde ela esteve presente nas coletas foi igual tanto na área alta quanto na baixa, as demais estavam presentes em maior oportunidade na área baixa, como anastrefa baiensis, anastrefa distinta, anastrefa fraterculus, anastrefa paralela e anastrefa serpentina. Com relação à anastrefa distinta, as coletas não coincidiram, como vocês podem perceber. O mesmo aconteceu com a anastrefa serpentina. Nenhuma coleta referente a essa espécie coincidiu, quando se leva em consideração a área alta e a área baixa. A anastrefa baiensis coincidiu nas primeiras 5 coletas, na área alta e na área baixa. Com relação à concorrência dessas espécies de anastrefa, os padrões de concorrência e interação entre as espécies podem ser influenciados pela área e pelos hospedeiros. Agora, com relação à flutuação populacional das 6 espécies que foram coletadas tanto na área alta quanto na área baixa da reserva, a anastrefa baiensis teve uma maior abundância dessa espécie entre os meses de janeiro e julho de 2019, entre agosto e outubro de 2019, e um pico aqui no mês de maio de 2018. Nesse período de janeiro de 2019 a maio do mesmo ano, observou-se picos maiores nos meses de
março e abril. E observa-se também a presença de picos menores referentes à área alta da reserva. Com relação à Anastrefa leptosona, ela teve uma maior abundância na área alta, onde ocorreram uma maior abundância entre novembro e dezembro de 2018, inclusive esse é o maior pico registrado, no mês de janeiro de 2019 e dezembro de 2019. Percebe-se também a presença de picos menores na região baixa da reserva. Já na Astrefa fraterno, observou um pico maior referente à área alta no mês de fevereiro de 2018. Porém, uma maior abundância dessa espécie foi observada aqui entre setembro de 2019 e fevereiro de 2020. Inclusive, nesse mês de fevereiro, houve um maior pico populacional dessa espécie. Com relação à Anastrefa distinta, houve uma maior abundância dessa espécie entre março, registrado somente em março, e abril de 2019. Para a Anastrefa paralela, os maiores picos foram observados também na área baixa, entre agosto de 2019 a outubro de 2019, com um pico maior no mês de setembro daquele ano. Observa-se aqui também uma abundância entre os meses de fevereiro e março de 2019. Com relação à flutuação populacional de Anastrefa serpentina, a abundância não foi muito considerável, porém, observa-se aqui uma maior abundância registrada na área alta no mês de dezembro de 2018, no mês de outubro de 2018. E alguns picos menores referentes à área baixa. Então, a maior população de espécies de Anastrefa coincidem com a época de frutificação dos seus hospedeiros. A ocorrência de picos menores pode ser explicada pela ausência de hospedeiros principais e pela presença de hospedeiros alternativos, que servem como mantedores dessas espécies. Como conclusão, há uma maior abundância de espécies de Anastrefa em altitudes mais baixas, de 182 a 374 metros, da Mata Atlântica da Reserva Particular do Patrimônio Natural Serra Bonita. A Anastrefa baiensis é a espécie mais abundante na altitude baixa, e a Anastrefa leptosona é a mais abundante na área elevada. A Anastrefa baiensis é a espécie mais abundante na reserva Serra Bonita.
Anastrefa baiensis, Anastrefa leptozona, Anastrefa fratercus, Anastrefa distinta, Anastrefa sorócula e Anastrefa paralela são espécies presentes nas duas áreas estudadas. Anastrefa leptozona e Anastrefa serpentina são espécies predominantes em alta altitude. Já Anastrefa baiensis, Anastrefa fratercus e Anastrefa paralela, elas predominam na altitude baixa. A área com baixa altitude, de 182 a 374 metros, possui uma maior diversidade e riqueza de espécies. Então é isso. Termino aqui a minha apresentação. Eu queria agradecer à CAPES pela concessão da bolsa, à Universidade de São Paulo, né? O PPG em entomologia e o Laboratório de Taxonomia de Insetos, né? Principalmente o meu orientador, aqui presente, o professor Marco André. Eu não sou muito de falar. Os meus companheiros, meus colegas de laboratório, o Niepson, o Alexandre e a Ana, que me ajudaram bastante na escrita, em ideias. E é isso. Queria agradecer também o meu marido aqui presente, que veio comigo em Maceió, e o meu amigo, o Carlos.